Marcos capítulo 6, versículos 51 e 52. O 51 diz assim: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o coração estava endurecido. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez, curva a sua cabeça, eu quero orar. Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra, de aprender com a Tua palavra. Fala com a gente, que a gente possa sair daqui melhor do que entramos, Senhor, aprendendo, praticando, vivendo a Tua palavra e manifestando o Teu poder através dos milagres e dos testemunhos que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, em todas as áreas que nós vivemos, Senhor, que seja exemplo e testemunho para tantas outras pessoas. Assim eu te peço em nome de Jesus, amém. Antes de continuar, eu quero dizer que a honra e a alegria de ter a minha esposa comigo. Não é sempre, né, que a gente está junto nas viagens, mas quando eu estou aqui no Rio, ela sempre vem. Obrigado por tudo, Josi, eu amo você. Ela é dos bastidores, fica ali quietinha, mas totalmente importante, crucial na minha vida. Irmãos, essa palavra aqui que eu li esse texto, é uma história que Jesus anda sobre o mar. Talvez você já conhece. Jesus vem andando sobre o mar no meio de uma tempestade, e aí os discípulos começam a gritar apavorados, achando que é um fantasma. E para mim eu acho até interessante uma coisa, que Jesus, ele não acalma a tempestade, ele acalma os discípulos. E eu aprendi que existem situações que Jesus não vai resolver. Existem situações que Ele não vai acalmar a tempestade, Ele vai acalmar nós, para que nós possamos ter a capacidade de resolver o problema. Esses dias alguém fez uma pergunta para mim, porque aqui o texto diz o quê? Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Imagina o vento comendo solto, a tempestade arrebentando com tudo, e Jesus fala com eles, não com o vento. E quando Jesus entra no barco, aí sim o vento para, porque quando Jesus está no nosso barco, é totalmente diferente do que um barco sem Jesus no meio da tempestade. Nós somos capazes de resolver coisas com a bênção e com a presença, com a sabedoria que Deus nos dá, que seria impossível sem Jesus no barco. Aí alguém falou para mim esses dias, um amigo falou: Tiago, o Salmo 23, por exemplo, diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Outras versões vão falar: de nada eu terei falta. E aí esse cara, um empresário grande lá em São Paulo, ele falou: por que a Bíblia não diz? Poderia dizer o seguinte: o Senhor é o meu pastor e eu terei sobra. E aí ele fez essa pergunta, eu achei interessante, a pergunta inteligente, e ele queria uma resposta. E eu falei para ele: cara, a única coisa que eu consigo pensar é que a sobra não vem de Deus, a sobra vem da nossa administração. Então Deus, às vezes, Ele nos dá a capacidade e a inteligência para resolver problemas que cabe a nós resolver. Meu irmão, eu tenho visto gente, desde que eu nasci, meus pais já eram pastores, sempre Deus cumprindo, abençoando, suprindo. Às vezes no último minuto da prorrogação do segundo tempo, Deus faz um milagre, Deus faz uma coisa louca, que a gente, se Deus não fizer, a gente na verdade está lascado, né? Mas com uma boa administração, às vezes não é necessário Deus fazer milagre. É um negócio estranho que eu estou falando. Talvez você está pensando: mas será que é isso mesmo? E olha que essa história está depois da primeira multiplicação. Na verdade, a multiplicação dos peixes tem a primeira, que está, é o único milagre da Bíblia que está nos 4 evangelhos, né? E eu acho que isso é algo importante. Deus quer que a gente veja, estude, aprenda. Todo mundo conhece a primeira multiplicação, onde lá tem aquele menino, eu gosto de brincar, né, que era um menino gordinho, porque só gordinho como eu leva lanche numa viagem. Então eles chamam talvez aquele gordinho: vem cá, me dá esses 5 pães aí, esses
esses 2 peixes. Os discípulos não tinham nada para dar, estava lá já à tarde, todo mundo com fome. Eles falam para Jesus: olha, vamos deixar essa galera embora, está todo mundo preocupado, com fome, o tempo está passando, é melhor despedir a multidão. E aí Jesus fala: não, calma aí, dá vocês a eles o que comer. Eu estou fazendo um resumo rápido aqui. E aí eles falam: mas Senhor, não tem nada, apenas esse menino que tem 5 pães e 2 peixes. E aí a gente sabe que Jesus pega os pães e os peixes. E eu aprendo algo extraordinário, meu irmão, que eu gosto sempre de falar, que um dos maiores segredos da multiplicação é a gratidão. Porque Jesus, ele não ora para que os pães e os peixes fossem multiplicados. Muitas vezes a gente fala: olha, Senhor, isso aqui é o que eu tenho, não dá para pagar, ai meu Deus, multiplica, senão não vai dar certo. Jesus não, ele pega aquilo que não era o suficiente. A Bíblia diz que ele ergue aos céus e agradece: obrigado. E aí ele agradece ao Pai e começa a distribuir. O milagre só acontece depois da oração de gratidão. E aí essa história maravilhosa marca o nosso coração, a nossa mente. Todo cristão que eu conheço, todo homem e mulher de Deus ama essa história. Mas, meu irmão, olha o que me preocupa. Logo em seguida, depois dessa história, os discípulos acham que Jesus é um fantasma. E eu fiquei preocupado e analisando a minha vida: meu Deus, não me deixa viver milagres. Deus tem feito milagres extraordinários na minha vida, na nossa casa, na nossa família. Eu tenho certeza que tem gente aqui que orou por mim na época, que eu tive câncer. Só no pulmão direito foram 21 nódulos, aquela coisa toda. O Brasil inteiro intercedeu e orou. Mas será que depois de viver um milagre, a gente não corre o risco talvez de confundir Jesus com um fantasma? E eu fiquei preocupado e perguntando: Deus, eu não quero viver isso, eu quero glorificar o teu nome. Que coisa linda hoje a igreja chorando aqui, vendo o milagre que nós vimos, ainda subiu a escada, andou até aqui, meu irmão. Mas isso não pode passar ao ponto de talvez esfriar um pouco e a gente confundir Jesus com um fantasma. E aqui os 2 versículos que eu li, que diz que ele subiu no barco e o vento cessou, e eles ficaram atônitos, assustados, apavorados. E a Bíblia tem resposta para tudo. O versículo 52 nos explica por que eles ficaram assustados, apavorados, nervosos, atônitos. Está descrito lá: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E eu falei: Deus, se os discípulos viveram isso, é muito fácil, a gente corre o grande risco de fazer a mesma coisa. Pessoas que andaram com Jesus, que viveram com Jesus, logo em seguida um milagre, acham que é um fantasma porque estão com o coração endurecido. E aí a gente sabe da história da multiplicação dos pães e dos peixes. Talvez você já saiba que sobraram 12 cestos de pães. Jesus manda recolher a sobra porque ele não gosta de desperdício, e eles iam seguir viagem. E aí, meu irmão, a história que a gente sabe que sobraram 12 cestos. Eram 5.000 homens. Você com certeza já ouviu alguma pregação desse texto, e a gente sempre fala: olha, se tinham 5.000 homens, tinham no mínimo 5.000 mulheres, talvez milhares de crianças. Era muita gente. 5 pães, 2 peixes alimentam milhares de pessoas, e ainda sobram 12 cestos. E a semente daquele milagre veio de uma criança, de um menino. Agora, a segunda multiplicação dos pães e dos peixes, que é a história logo em seguida, me chamou muita atenção também, porque é muito parecido. Algumas pessoas até confundem, às vezes achando que é o mesmo milagre. No versículo 2 agora de Marcos 8, você vai ver que é muito parecido. Jesus dizendo aqui: eu tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu despedir para suas casas em jejum, desfalecerão, vão desmaiar pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos responderam, olha de novo a mesma resposta: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes perguntou:
novamente: quantos pães tendes? Na primeira ele pergunta: tem alguma coisa aí? Né? Não, tem só um menino aqui com 5 pães. Aqui não, ele fala com os discípulos: quantos pães tendes? E eles responderam: 7. Ordenou ao povo que se assentassem no chão, e tomando 7 pães, partiu, e após ter dado graça, olha novamente a chave da multiplicação, no meu ponto de vista: gratidão. Ele novamente não ora para que fosse multiplicado. Após ter dado graças, ele os deu aos seus discípulos para que estes distribuíssem, repartindo entre o povo. Se a gente parar para pensar, eu quero que fique muito claro para você entender: quem tinha os pães agora eram os discípulos. Não precisou mais chamar aquele menino, os discípulos tinham 7 pães. Só que é interessante que eu vejo que 7 pães aqui alimentam 4.000 homens. E aí talvez a gente pode falar a mesma coisa: olha, se tinha 4.000 homens, tinham no mínimo 4.000 mulheres, então 8.000 pessoas, mais talvez milhares de crianças, talvez 10, 12.000 pessoas. Mas, meu irmão, uma coisa ficou inculcando na minha cabeça, eu tentando entender e descobrir o porquê. Porque a matéria-prima, a semente, era a mesma coisa, era pão. O agente do milagre era o mesmo, Jesus. As pessoas envolvidas eram as mesmas, os discípulos. E eu fiquei pensando: por que 5 pães alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e sobraram 12 cestos? Agora, na segunda multiplicação, a gente vê que alimentou 4.000 homens, não 5.000 homens. Alimentam 4.000 homens e sobram 7 cestos. Eu falei: Deus, isso aqui não está fazendo sentido, essa conta não está batendo. Como pode 5 pães na mão de Jesus alimentar 5 homens e sobrar 12 cestos? Agora, menos pães na mão de Jesus, aliás, mais pães, 7 pães na mão de Jesus, sobra menos, 7 cestos, e alimenta menos, 4.000 pessoas. Eu pensei, meu irmão, e orei, eu falei: Deus, eu preciso entender isso aqui, porque se a semente era a mesma, o multiplicador, o agente do milagre era o mesmo, Jesus, o problema só pode estar nas pessoas, ou na semente, ou sei lá, eu quero entender isso daqui. E, meu irmão, eu fui vendo e tentando entender, e tentando aprender com isso, porque todos nós, às vezes, chegamos a um ponto da vida, que às vezes, principalmente você talvez trabalha na mesma função de alguém, e aquela pessoa está conseguindo coisas que você não está conseguindo, e isso de fato traz uma frustração. Às vezes, uma das piores coisas que eu vejo que atrapalha nós como seres humanos é uma tal da síndrome da comparação. Constantemente eu lido com pastores, e aí às vezes eles falam: olha, poxa, como pode, o cara lá tem 100.000 membros nos Estados Unidos, coisas que parece que o cara faz a mesma coisa que a gente, trabalha na mesma função que a gente, trabalha na mesma empresa que a gente, ganha o mesmo às vezes salário do que a gente, e parece que a pessoa está trocando de carro, parece que a pessoa está avançando, comprou um apartamento, já quitou tudo, e a gente fica preocupado: meu Deus, como pode isso? E se a gente comparar, a comparação, infelizmente, ela acaba gerando inveja. É duro isso, meu irmão. E para mim, a inveja não é a pessoa querer ter o seu carro. Pior do que alguém querer ter o seu carro, para mim, é alguém achar que você não merece ter o carro que Deus te deu. É pior. Porque se eu quero ter um carro igual de alguém, isso é bom, é inspiração. Olha, um dia Deus vai me dar um carro desse também. Eu estou trabalhando e Deus, olha, eu vou aprender com ele. Eu quero saber como que eles têm administrado, como que eles têm feito. Se Deus fez com ele, eu vou como ele. E aí, meu irmão, a gente começa a buscar e a trabalhar e a fazer. E aí um dia a gente pode chegar: pastor Júnior, Deus me deu um carro igual o seu. Agora, olha a diferença se eu chegar: como pode Deus dá esse carro para o pastor Júnior? Eu não entendo. E aí, meu irmão, é perigoso, porque a gente indiretamente, talvez, está fazendo a tal da comparação, que pode trazer inveja ao nosso coração e destruir com a gente. Eu amo, meu irmão, esses dias eu estava numa reunião com um empresário e ele me perguntou:
porque ele falou assim: Tiago, eu já estou na igreja há algum tempo, já me batizei, minha família se batizou, todo mundo está fazendo os cursos que temos, né, fazendo tudo para ser um líder, para ser um obreiro, a gente está trabalhando, servindo já em grupos pequenos, fazendo um monte de tudo que eu posso se envolver ou me envolver na igreja, eu estou fazendo. Eu sou voluntário no estacionamento, depois eu ajudo na cantina, eu faço tudo, eu quero me envolver, só que só tem uma coisa que eu não consigo fazer. Eu falei: o que é isso? E aí ele falou: cara, eu estou aqui nessa cafeteria, te chamei para conversar, dízimo eu não consigo dar. Eu falei: por quê? E aí ele falou assim: porque eu ganho muito, a empresa é grande. E aí ele jogou um número, né? Por exemplo, se eu fosse dar um dízimo esse mês, eu fiz as contas, eu fechei uns negócios, saiu uns negócios que estavam travados aí, eu teria que entregar 60 mil. E aí ele falou: cara, 60 mil é muito dinheiro. Meu irmão, por dentro eu pensei: miserável, queria eu ter um dízimo desse para entregar, né? E aí, explicando para ele, conversa, quando eu vi que eu não ia chegar a lugar nenhum, eu lembrei de um texto clássico da Bíblia, né? Malaquias 3:10, que todo mundo fala. Até no Seminário Batista do Sul, onde eu estudei lá na Tijuca, tinha uma capela, e lá a gente tinha um culto, né? E aí os seminaristas, um dava a palavra de oferta, outro pregava e tal. Quando alguém era pego de surpresa, geralmente a gente ia onde? Malaquias 3:10, não tem como errar. E a gente, ou quando alguém lia esse texto, né, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e tal, a gente já brincava, cutucava, e o cara não se preparou, porque ele já pegou esse texto que todo mundo pega e tal. Mas, meu irmão, como eu não tinha mais argumento e eu vi que eu não ia conseguir convencer aquele homem, eu falei: eu preciso ir embora, eu tenho um outro compromisso agora, eu tenho uma reunião com o pastor Felipe lá, eu tenho que voltar para a igreja e tal. Ele falou: não, mas calma aí, me dá um texto bíblico pelo menos para eu ler. E aí, obviamente, eu lembrei o quê? Malaquias 3:10, e aí eu li para ele, né, aquele texto de Malaquias 3, eu vou derramar sobre vós bênção sem medida e tal. Aí antes eu falei: cara, o que é dízimo? Ele: é 10%. Eu falei: então você sabe o que é dízimo? Sei, 10%. Ok, vamos ler. Trazei todos os dízimos. Então trazei 10 de 100. É isso? Ele: é isso, eu já sei. E aí, meu irmão, Deus é tão maravilhoso, porque eu já sem argumentos, sem saber o que falar, o Espírito Santo falou no meu coração. E eu falei a ele, preste atenção, Deus estipulou uma medida no dar, 10%. É justo, igual para todo mundo. Não pense você que quem dá R$1.000 de dízimo está dando mais do que quem dá 100. Porque não é um valor, é um percentual. Deus estipulou uma medida justa para que todos nós pudéssemos participar. Falei: meu irmão, mas Deus é tão maravilhoso que no que Ele vai devolver, Ele não estipulou uma medida. Ele estipulou uma medida no que você vai entregar, mas o que Ele vai devolver é sem medida. Depende muito mais de nós, da nossa administração, da nossa capacidade. Meu irmão, quando eu vejo o pastor Cláudio falar aqui: olha, não precisamos do seu dinheiro para pagar as contas estão pagas, eu vibro, porque eu vivo isso lá onde eu sou membro também. E nos Estados Unidos eu vejo muitas igrejas, as pessoas nos Estados Unidos, as maiores igrejas talvez do mundo, falam: se nós tivéssemos o fogo do Brasil, a gente mudava o mundo. Agora, se o Brasil tivesse a nossa administração, o Brasil mudaria o mundo. Então, às vezes, o que a gente precisa não é que Deus faça algo sobrenatural, não. Existem casos que é só Deus e Ele faz aquilo que a gente não pode fazer, mas às vezes o que a gente precisa é a boa mão de Deus acalmando o nosso coração, nos dando sabedoria. Eu vibro, meu irmão, quando eu vejo as igrejas investindo em eventos, em cursos e coisas que são para ajudar a mente e o desenvolver das pessoas administrativamente. Nós fizemos um evento lá, por exemplo, e uma moça que é membro da igreja, ela falou: pastor, eu vou ofertar 20 CNPJs. E ali naquela reunião, naquele evento, nasceram 20 novas empresas. As pessoas estão aprendendo, estão investindo, estão fazendo. Mas, meu irmão, por que o resultado foi diferente? E aqui eu quero já começar a terminar.
no versículo 14 do capítulo 8 de Marcos. Diz assim, olha, ora, versículo 14 de Marcos 8. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só o quê? Um só pão, né? Preveniu-os Jesus, olha o alerta que Jesus dá, dizendo para eles: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: o que não temos é que nós não temos pão. Jesus, percebendo-lhe, perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Na verdade, irmão, Jesus já sabia que eles tinham pão. E é impossível a gente esconder alguma coisa de Jesus. E o que Jesus trouxe-me aqui essa noite, na verdade, é para fazer uma pergunta que talvez incomode você um pouco. O que você tem escondido de Deus? Porque aqui Jesus está chateado, está bravo com eles, chamando a atenção. Aconteceu que eles esqueceram de levar pães. Quais foram os pães que eles esqueceram de levar? Os 7 cestos que sobraram da segunda multiplicação. Vamos recordar, irmão, a primeira multiplicação, 5 pães alimentam 5.000 homens, sobram 12 cestos. A segunda multiplicação alimentam 4.000 homens, resultado menor, mais pão para multiplicar, 7 alimentam 4.000, resultado menor, sobra menor, 7.000 pães, ou 7 cestos, aliás. E aí agora eles vão em outra missão, não tem pão por quê? Porque eles esqueceram. A Bíblia está dizendo para nós, esqueceram de levar o pão. Qual o pão que eles esqueceram de levar? Os 7 cestos que sobrou da segunda multiplicação. E para piorar, Jesus está falando, não, vocês têm pão sim. Pensa comigo, irmão, como que tem pão se eles esqueceram o pão? E a Bíblia dá a resposta para nós clara. No barco não tinham consigo senão um pão. Não está dizendo um cesto de pão, está dizendo um pão. Ou seja, eles esconderam um pão. A segunda multiplicação não era para ser 7 pães, era para ser 8 pães. E eles esconderam um no barco. E meu irmão, tem hora que a gente fica escondendo coisa de Jesus. Tem hora que eu não estou aqui para falar sobre número, dinheiro ou finanças. Meu irmão, tem gente se escondendo. Talvez você tenha um talento que ninguém sabe. Talvez Deus te deu uma capacidade de servir numa área que a igreja precisa. E você talvez, meu irmão, está chateado ou veio de um lugar chateado e você, não, eu quero ficar quieto aqui, eu vou me esconder aqui, deixa quietinho aqui, eu só quero vir na quarta-feira, eu não vou vir no domingo, senão vou me apegar, deixa eu escondido aqui, ninguém sabe que eu existo. É impossível você esconder alguma coisa de Jesus sem levar prejuízo. E às vezes a gente esconde o pão no barco também, preocupado com amanhã. Como aquele empresário falou para mim, não, se eu der tudo, é muito, né? E eu falei para ele, cara, quem te levou para a igreja? Ele falou, a moça ajudante que trabalha lá em casa. Ela é dizimista, claro, com certeza, mas eu pago ela R$3.000. Então, ela dá 300, é mais fácil do que dar 60.000. Eu falei, quem disse para você? Porque, novamente, eu afirmo, irmão, Deus não estipulou um valor, Ele estipulou um percentual, para que todos nós fizéssemos o mesmo sacrifício. E aí, sabe o que eu aprendi? Nós, como adultos, muitas vezes temos um coração assim. E eu lembro uma vez que eu estava conversando com a minha avó, mãe do meu pai, que morava aqui perto, em Petrópolis. E ela falando dos bisnetos e rindo, eles são levados, né, Tiago? Eles aprontam, sobe no sofá, pula pela janela, sai na varanda e pula em cima das minhas almofadas e sobe com o pé sujo em cima da cama. E ela falando, e eu achei engraçado, ela como vó, né, e bisavó, rindo mais até dos bisnetos agora e falando essas coisas. E ela falou, criança pode ser levada, só não pode ser mal criada. E ela tinha uma sabedoria, meu irmão, que só podia vir de Deus. Uma mulher simples, que estudou muito pouco, né? Mas ela tinha umas tiradas incríveis.
E ela falou isso para mim: criança pode ser até levada, arteiro, mas não mal criado. E ela: Tiago, e tem outra, vou te falar uma coisa, Jesus manda a gente ser como criança no coração, não é na cabeça não. E sabe o que eu aprendo, irmão? A criança tinha um coração de criança. E nós também, como adultos, temos que ter uma mente de adulto e um coração de criança. Um coração de criança que entrega, que não esconde nada de Jesus, que fala coisas abertas. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, meu pai estava pregando um evento gigante de casais, e aí meu pai começou a falar: os homens fazem isso, e tem homem que fala, que é aquele jeitão dele, né? E aí, quando meu pai pregava e tal, talvez umas 3, 4 mil pessoas, veio um garotinho andando, até que ele ficou do lado do meu pai, aqui no altar. E aí meu pai olhando e continuando e pregando, né, e tal, e aí olhou para ele: pastor, meu pai faz tudo isso aí que você está falando. Aí todo mundo começou a rir: e é aquele ali, ó, aquele ali é meu pai. A criança tem umas tiradas, uns negócios, meu irmão, que a gente não pode perder. A sinceridade. Eu tenho visto pessoas fazendo orações, colocando tudo diante de Deus. Deus, eu não vou esconder nada, eu sei que o Senhor já sabe. Só que tem hora que mesmo ele sabendo, a gente tem que falar, e a gente põe para fora, chora, coloca no altar, fala com Deus. E uma coisa última que eu quero falar, meu irmão, para encerrar, é que muitas vezes o que você está escondendo de Jesus é a sua vida. Você já ouviu palavras, Deus já te incomodou, você já sentiu esse arrepio que você está sentindo aí, né, parece aquele frio na barriga, igual quando a gente começou a namorar, apaixonada, que parece borboleta voando dentro da gente. É a presença do Espírito Santo que você está sentindo, e às vezes você entra e sai, e tem várias oportunidades, e eu não posso terminar essa noite. Eu já vou passar para o pastor Cláudio, eu gosto de sempre passar para o pastor da igreja, encerrar e fazer o que ele tem que fazer, mas meu irmão, você não pode sair daqui escondendo nada de Jesus. Seja as suas finanças, seja um pecado, um problema, uma situação, uma dívida, não sei, mas quando a gente está em transparência diante de Deus, ele é especialista em arrancar a gente de problema que a gente mesmo se meteu, e Ele faz às vezes isso pela graça, pela misericórdia dEle que Ele tem sobre nós. Eu não sei como vocês chegaram aqui, eu não conheço praticamente ninguém aqui, mas eu tenho certeza, meu irmão, que Deus colocou essa palavra no meu coração. Nós temos tido às vezes resultados menores, trabalhando muito, tendo sobra menor, ou até não tendo sobra nenhuma, ou às vezes tendo só o Senhor meu pastor, nada me faltará, está sendo uma bênção, graças a Deus, todo mês, graças a Deus. Aí você para pensar: meu Deus, hoje já é dia 13, né? Jesus, dia 5 já vem aí de novo. Meu irmão, se a gente tiver uma mente de adulto e um coração de criança, transparente diante de Deus, diante do altar de Deus, diante das pessoas, procurar ajuda. Como eu fiquei feliz, né, de ver o meu amigo Júnior aqui. Eu tomei um susto quando eu entrei na sala do pastor. O Júnior estava aqui conversando com o pastor Cláudio, um homem de Deus que eu admiro há muitos anos, vai fazer 33 anos de casado agora. Ele estava me contando, eu acompanho a história dele, um cara que sempre me inspirou, sempre caminhamos juntos. Eu lembro uma vez o pastor Josué Gomes, né, o Júnior estava me lembrando aqui, antes dele falecer, a gente estava num avião voltando da Slavec, e ele falou para mim e para o Júnior: cara, vocês são a nova geração aí, vocês têm que fazer. E eu sempre me espelhei nesse cara, eu amo esse cara, eu amo a família dele. E quando eu vi ele aqui conversando com o pastor Cláudio: Cláudio, pastor, me ajuda, eu preciso de oração, eu preciso de ajuda. E obviamente que eu não quero expor, mas meu irmão, não é pecado não é nada disso que talvez a gente julgue, não. É um cara que talvez, se nós tivéssemos passado metade do que ele passou, a gente já teria desistido. E quando eu vejo um cara desse pedindo ajuda, confirma mais ainda no meu coração: não esconda nada de Jesus. Não importa o problema, não importa a situação, não importa a besteira que você possa ter feito, Ele
tem a solução, meu irmão. Se ele acalmar você, você vai resolver muita coisa. E se ele entrar no teu barco, a tua vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Amém?